Wendel Lisboa, Léo, pelo amor de Deus, comente pesquisa para Minas e se Pimentel ainda tem chances. Wendel, Pimentel tem chances. Foi bom você ter tocado nesse assunto, sabe? O que está acontecendo em Minas é o seguinte: a gente tem toda a imprensa mineira trabalhando contra o Pimentel. Além da gente ter toda a imprensa mineira trabalhando contra o Pimentel, né, produzindo matérias contra o Pimentel, a gente tem uma realidade hoje que o Pimentel pegou o governo de Minas praticamente sem dinheiro para fazer aquilo que ele gostaria de fazer. E não sei se você sabe, aqui dentro de Minas Gerais, o Aécio Neves tentou fazer o mesmo golpe que eles fizeram no governo federal. Então, assim que o Temer assumiu o poder no governo federal, o vice do Pimentel aqui em Minas, que inclusive foi apelidado de Mini Temer, começou a tentar fazer exatamente a mesma coisa, só que ele não, digamos que o MDB mineiro não teve a falta de caráter do MDB nacional. Então, o que aconteceu foi que eles não conseguiram retirar o Pimentel, mas ele sofreu bastante. Também a gente tem um problema sério do Temer perseguindo o governo de Minas e não repassando as verbas que o governo federal tem que repassar. O que aconteceu? A situação aqui arrebentou nas mãos do Pimentel e ele tinha feito uma promessa, um planejamento que contava com a Dilma no poder, não contava com o golpe. Ele não contava com o golpe, por isso ele fez um planejamento de respeito aos professores. Os professores de Minas, durante o governo do PSDB, eles perderam quinquênio, perderam plano de carreira, perderam absolutamente tudo. O Pimentel já chegou e já modificou tudo isso e começou a respeitar o professor como um profissional importante. Qual que é o problema, Wendel? Ser humano é ser humano. Infelizmente, ser humano é ser humano. E a tendência do ser humano é atacar aqueles mais próximos. Quando o Anastasia estava no poder, quando o Aécio estava no poder, o professor não tinha nem condições de conversar com o governo. A grande realidade era essa. O professor nem era ouvido pelo governo. Quem que o Anastasia e o Aécio estavam sempre tentando beneficiar eram os times de futebol. Quando o Pimentel entrou no poder, o que aconteceu foi que, mesmo sabendo a dificuldade que o Pimentel está passando, os grupos de professores estão aí apedrejando o Pimentel. Só que a realidade é que no final da fritada dos ovos, na reta final, as lideranças que trabalham com esses professores vão ter que ter consciência que não adianta trabalhar contra o Pimentel, porque a grande realidade é o seguinte: existe hoje por parte dos professores uma decepção do Pimentel não ter conseguido fazer tudo que prometeu. Só que o governo anterior, em compensação, nem prometia nada. Então é mais ou menos assim: o Pimentel tirou de 10 e levou a 100 e conseguiu chegar até 50. Vamos pensar dessa forma. O governo anterior nem tirar de 10 para 11 ele tiraria. Então, os professores aqui em Minas que estão fazendo esse movimento de intenções de votos contra o Pimentel, eles precisam entender o que aconteceu. E eu te falo com toda a sinceridade, ele tem chances e o ponto de vista que eu tenho é que dentro de Minas a gente vai ter condição de ver até que ponto o brasileiro é massa de manobra. Porque depois de tudo que aconteceu, se Minas ainda votar no PSDB e elegeu a Anastasia simplesmente para dar para o Aécio o poder de controle sobre o poder judiciário dentro de Minas, vai ser uma vergonha muito grande. Mas são processos pedagógicos que o Brasil está passando, né? Se a gente tiver aí 4 anos de governo do PSDB em Minas, depois do PSDB ter destruído a economia no Brasil inteiro e, obviamente, por causa disso ter prejudicado tanto Minas, significa que a gente realmente precisa desses 4 anos aí do Brasil tendo um pouco de semancol, né? Eu acho mais ou menos assim. O governo do PSDB, controlando o governo Temer, atrapalhou Minas de todas as formas que podia para não deixar o Pimentel realizar o trabalho dele. Agora, o povo mineiro, como massa de manobra, mesmo tendo sido prejudicado pelo governo do PSDB, vota no PSDB, mas é claro que o Pimentel tem chances. É muito importante lembrar que essa chapa do Márcio Lacerda não está dando certo, então existe uma possibilidade aí de migração de votos, é uma coisa que a gente precisa acreditar e a gente precisa trabalhar nisso. O grande problema, Wendel, é que existem pessoas dentro dos grupos de professores que não estão percebendo isso. Eles estão engrossando muito com o Pimentel da mesma forma que a própria esquerda engrossou com a Dilma em 2014, em 2015. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que o pontapé inicial do golpe foi utilizando a própria esquerda como massa de manobra. Hoje,
Digamos que os únicos grupos que ligam para os professores são os grupos de esquerda. Se você imaginar que os próprios professores estão atacando os grupos de esquerda, eles estão repetindo o início do golpe de Estado, que foi a utilização da própria esquerda como massa de manobra para legitimar o golpe de Estado. Então, a gente precisa trabalhar contra isso. Mas o grande problema, dentro de Minas, a gente tem as emissoras de televisão trabalhando para o Aécio, isso é natural. É todo um trabalho aí que o Aécio conseguiu fazer durante anos para ter a imprensa de Minas a favor dele. Mas é impossível que os professores não consigam lembrar de tudo que era a vida de um professor no período do Anastasia. E é impossível que os professores não conseguem perceber o que está acontecendo agora. Uma crise econômica, falta de repasse de dinheiro para o governo de Minas. É muito difícil imaginar que pessoas tão qualificadas, né, as pessoas que são responsáveis pela educação dos mineiros, elas não consigam perceber que elas estão sendo feitas de massa de manobra. Mas, infelizmente, existe essa possibilidade, sim, do PSDB conseguir manipular professores. Uma coisa é o Bolsonaro conseguir manipular aquela turma que segue o Bolsonaro. Agora, você imaginar que dentro de Minas existe essa possibilidade de professores serem manipulados pelo PSDB, é uma coisa, com toda sinceridade, me deixa pasmo. É possível, mas fora do jogo ele não tá, não. Ele tá forte, tá aí. A gente tem aí essa possibilidade de segundo turno. Vamos lutar para que ele consiga ganhar. Mas, infelizmente, a gente precisa admitir que sem uma mídia democrática as coisas são bem difíceis.